1, está escrito: e Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulher que eram do caminho, que ele pudesse trazê-los presos para Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, resplandeceu mente e brilhou uma luz do céu ao seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que tu queres que eu faça? E disse-lhe ao Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. A todos que estão em pé, pode voltar ao seu assento, em nome de Jesus. Quero ministrar nessa manhã sobre o tema Marcas do Caminho de um Escolhido. Nós estamos diante de um livro de profundas experiências. Esse livro foi escrito pelo médico amado Dr. Lucas. Este livro é o segundo tratado de Lucas para Teófilo. A saber que o primeiro tratado de Lucas para Teófilo é o seu próprio evangelho, o evangelho lucano. Lucas, que nunca teve uma experiência cara a cara, pessoal, física, com a pessoa bendita de Cristo, mas Lucas vai trazer a narrativa da igreja primitiva, da pessoa bendita de Cristo, e acerca também deste homem que se chamava Saulo ou Paulo. Ele vem trazendo acerca de uma forma simples, profunda, mas também ao mesmo tempo extraordinário. E falando desse homem que tinha toda a autoridade de matar, de prender, de destruir. Este homem era Saulo, judeu, que Atos capítulo 22, e o versículo 3 diz que esse homem era de Tarso da Cilícia. Ele foi criado dentro de uma casa movido pela fé judaica, e o seu propósito, que está escrito em Filipenses capítulo 3, verso 5, era apenas de servir a Deus. Saulo, ao 8º dia do seu nascimento, segundo alguns eruditos vão dizer que ele foi circuncidado, e cresceu bebendo do leite da piedade, e foi crescendo pelos preceitos da lei. E foi daí que esse homem, esse moço, começou a se destacar no judaísmo, pelo conhecimento, e chegou ele mesmo a declarar em Gálatas capítulo 1, verso 14: e da minha nação, quanto dentro do judaísmo, avantajar-me a muitos da minha idade. Ou seja, o moço se destacava de uma forma extraordinária, pois desde muito pequeno, este moço foi instruído, e desde os seus 9 anos, aos seus 10 anos aproximadamente, ele foi enviado para Jerusalém, para ser instruído aos pés do grande mestre e doutor Gamaliel, a mente mais intelectual, a mente mais pensante de Jerusalém, a mente mais extraordinária era dos pés de Gamaliel. Gamaliel, ou Paulo, não foi ensinado a qualquer pé, ele foi ensinado aos pés do maior mestre daquela época, que era e foi Gamaliel. E ele foi enviado justamente para Jerusalém. Jerusalém é a terra santa, era lá onde estavam os escribas, as leis, a cerimônia, os rabinos, os sacerdotes, o sinédrio. A cidade transpirava a religiosidade. A mente deste moço foi tão movida pelo conhecimento da lei, de uma forma poderosa, que ele era um erudito, era um poliglota. E o que é um poliglota? É uma pessoa que fala vários idiomas. E dentro dele tinha 3 culturas: ocidental, grega e romana. Então este moço não era um homem qualquer. O cabra era tão preparado que disputava, debatia com os gregos. Mas só que o maior desejo de Paulo era justamente paralisar a igreja. O maior intuito desse moço era paralisar com o evangelho. E com o conhecimento que ele tinha da lei, a intelectualidade brilhante que ele tinha iluminada pela lei,
mas era vazio pela graça. O talento que ele tinha brilhante na lei não fazia nada se não fosse o conhecimento da graça. Ele tinha tudo da lei, mas era vazio da graça. O intelecto brilhante pela lei, mas era vazio pelo conhecimento da graça. Pois desde que o Espírito Santo desce, em Atos capítulo de número 2, Pedro cheio do Espírito Santo, a igreja é tomada por uma glória tão profunda, que foi a inauguração da igreja primitiva. Há cerca de 120 irmãos estavam orando dentro do cenário, dentro do ambiente do culto. O Espírito desce, e do lado de fora estava realizada a festa do Pentecostes. Muitas pessoas se admiravam, pasmavam com o que estavam ouvindo, porque eles mesmos do lado de fora diziam: não são esses homens indoutos, sem intelectualidade, sem conhecimento nenhum? Como então nos ouvimos falar na nossa própria língua acerca das grandezas de Deus? Pedro se levanta, cheio da iluminação do Espírito Santo, e o texto diz que Pedro vai pregar. A sua primeira mensagem é iluminado acerca do que Joel pregou, pois a primeira promessa acerca do derramar do Espírito Santo sobre a igreja não foi através de João Batista, foi através de Joel no capítulo 2, versículo 28. E haverá que nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu Espírito. 3.000 almas se curvam diante da presença. Pedro no capítulo 3, indo à oração junto com João, um paralítico olha para ele e pede apenas esmola. Pedro, que tinha acabado de receber a presença do Espírito em Atos 2, olha para o paralítico e diz: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu acabei de receber em Atos capítulo 2, eu vou te entregar agora. Receba, levanta e anda. E o texto diz que ele entra dentro do ambiente do culto, que ele não poderia entrar pulando e adorando. Mas em Atos capítulo 6, a igreja Presbítero Marinho crescia de uma forma avassaladora. O sistema enlouquecia, porque o maior desejo do sistema era paralisar a igreja, era dissipar com este evangelho aqui. Só que quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia e se produzia. Atos capítulo 7, eles separam 7 homens, mas eles precisavam, na literatura do texto, tem 3 características. Primeiro, bom testemunho. Segundo, cheio de sabedoria. E terceiro, ser cheio do fogo do Espírito Santo. Pois para estar na porta, para estar limpando, para estar recolhendo oferta, precisava ter 3 características: ter testemunho, sabedoria e ser cheio do Espírito Santo. Só que aparece um moço por nome de Estevão, que foi separado e não tinha 3 coisas, tinha mais do que 3. Ele era cheio da graça, cheio da fé, cheio de sabedoria, tinha bom testemunho e era cheio do Espírito Santo. Estevão incomoda o sistema, ao ponto que o sistema leva ele para julgamento popular. E olham para Estevão e dizem: o rosto dele está brilhando como se fosse de um anjo. Pega Estevão, as pedradas batiam. O sistema queria paralisar a igreja. Só que enquanto estavam massacrando Estevão, esse moço aparece. Saulo está fazendo o primeiro mártir da igreja, participa da morte de Estevão. Só que alguns eruditos vão dizer, e Hernandes Dias Lopes vai retratar no seu livro de Paulo, o apóstolo da fé, dizendo que quando ele estava sendo morto, Estevão fez uma oração, e a oração de Estevão foi: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Só que alguns eruditos vão dizer que Saulo tinha o costume, Presbítero Marinho, de todas as pessoas que ele matava, dissipava, acabava com a vida dela, ele guardava as vestes daquelas pessoas. E diz o texto, e a história vai revelar, que ele participa da morte de Estevão. Se ele participa da morte de Estevão, então também ele guardou as vestes de Estevão. Ele guardou a veste da pessoa errada.
Ele poderia guardar a veste de outra pessoa, mas do Estevão, que viu o céu aberto, Jesus ao lado do Pai de braços abertos, não. Ele fez a escolha errada. E a oração que Estevão fez foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Este moço agora, influenciado pelo sistema, pela lei, o seu coração é enraizado pela fúria. Então ele tem um desejo: preciso passar em Damasco. Vai até as autoridades romanas e pede carta jurídica para prender. Só para você ter uma pálida ideia, este moço tinha tanto conhecimento da lei e era tão vazio da graça, que este moço, só com uma simples carta, incendiava aldeias, vilarejos, não poupava nem mulheres, matava. E dentro de Roma, ele pegava os judeus, os cristãos, além de jogar na arena romana, ele pendurava os judeus em toda a cidade romana, para servir de vela humana, para acender e para iluminar as ruas de Roma. Este moço, só com uma simples carta, fazia qualquer judeu, qualquer cristão que acreditava em Jesus negar a sua fé, blasfemar contra o seu Deus. Só que este moço agora está prestes para ser marcado no meio do caminho. A primeira marca do caminho de um escolhido é quando ele pisa os pés em Damasco. Uma luz resplandece para ele, e dentro da luz uma voz ecoa. Aquele Saulo, que tem o sinônimo da palavra grande em Roma, era poderoso em Roma, matava em Roma, prendia em Roma, dissipava com a igreja em Roma. Só que ao pisar em Damasco, o dono da igreja estava no caminho só esperando ele passar. Porque a palavra Saulo e Paulo é a mesma coisa. Ele tinha dupla nacionalidade. Não tem essa história de Saulo mudou o nome para Paulo. É a mesma pessoa de Saulo e de Paulo. Saulo significa grande. Ele era grande diante dos homens, prendia diante dos homens, matava diante dos homens. Mas passar para outro lugar, seu nome significa Paulo, que quer dizer pequeno. Ou seja, era o dono da igreja dizendo: na minha noiva você toca, na minha igreja você pode até matar, mas eu quero ver você parar o dono dessa igreja. E eu quero ver quem para ele, presbítero Marinho. Se nem Hitler, há muitos anos atrás, queimando judeu, não parou a igreja, quem é Paulo para parar a igreja? Se nem Nabucodonosor, pegando 3 jovens, jogando dentro da fornalha, que também era judeu, e não parou, quem é Paulo para parar a igreja? Se nem as pragas do Egito pode parar a igreja, nem Faraó com seus carros e cavalos, quem é Paulo para parar a igreja? Porque para parar a igreja precisa primeiro matar o dono da igreja. E eu quero ver quem é que mata ele. Ele vai cheio de pampa, pensando que é a última bolacha do pacote, pensando que é a última bolacha da vez. Eu vou matar, vou prender, vou dissipar. Só que quando ele pisa os pés em Damasco, o dono da igreja olha para ele e diz: vai tocar em quem? Vai matar quem? Vai parar quem? Porque para parar o meu povo precisa primeiro me matar. Ele cai com a face no chão, vazio, cego, deslacerado, porque o texto diz que é loucura bater de frente contra os agrilhões. Vazio, e a única coisa que ele tem a oportunidade é de fazer 2 perguntas. Primeiro, quem tu és? O que tu queres que eu faça? E ele aparece: eu sou Jesus. A primeira marca está aqui. O propósito da perseguição de Paulo foi a primeira marca na sua história. Cheio de popa, cheio de status, cheio de conhecimento, perseguindo a igreja para acabar, porque ele soube: o fogo está descendo em Damasco. Os cristãos que ele matou em Jerusalém, correu para Damasco, e o maior desejo dele foi: vou matar, vou prender. Só que enquanto ele pensava que ele ia matar, porque Paulo é considerado, segundo alguns eruditos, como boi, como uma besta raivosa, o doutor da lei cai com a cara no chão,
vazio, e é levado para a rua chamada direita. E agora, como Deus tem sempre alguém preparado na última hora, chega Deus dentro do culto: Ananias, eu tenho algo para você realizar. Eu tenho algo para você fazer. Eu tenho um moço meu lá, ó, na rua chamada direita. Eu quero que você ore por ele. E ore para ele ser cheio do Espírito Santo e voltar a ver, a enxergar. Aí lá vem Ananias: Senhor, o diálogo acontece. Estou sabendo que esse homem vem prender, vem matar. A notícia já se ecoou e já espalhou por toda Damasco. Ele vem matar. Ananias, isso é verdade que você falou. Ele mentia, ele roubava, ele matava. Mas foi só até eu pegar ele pelo colarinho e rasgar a cara dele no chão e mostrar para ele que quem manda ainda sou eu, que quem pode ainda sou eu, Ananias. Porque para você ele matava, para você ele mentia, para você ele era tudo de ruim, mas para mim não. Para mim ele é vaso escolhido, e eu escolhi ele para uma grande obra. Vai lá, ora por ele, para ele ser cheio do Espírito Santo. Só que Paulo vai dizer em Gálatas 1:15-16: quando porém ele me separou antes de eu nascer. Esse moço que perseguia, acabava com a igreja, agora está sendo perseguido. Porque a notícia ecoa: aquele que acabava e que perseguia nossa fé, hoje prega a mesma fé, se torna o maior missionário depois de Cristo. Deus mesmo levanta o maior pastor depois de Jesus, o maior plantador de igreja, aquele que era o inimigo público número 1 da igreja, é o inimigo número 1 do sistema. Mas só que preso, amarrado ou pendurado, ele não se envergonhava desse evangelho, presbítero Marinho. Romanos capítulo 1, verso 16. Olha a marca da perseguição. Preso, ele levanta a sua voz e diz: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Em 2 Coríntios capítulo 10, ele disse: como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedirá de eu pregar nas regiões. O sistema procurava matá-lo, fugiu preso dentro de um cesto, dentro de uma caixa. Atos capítulo 9, verso 24. Eles entraram, tramaram para matá-lo. Mas só que quando ele vai tentar se apresentar para os discípulos, o Pedrão, aquele que não se apartava da espada, não aceitou a Paulo de jeito nenhum. Eles precisavam ter Paulo para ter 3 experiências ou 3 características vividas com Cristo. A primeira, ter andado com Jesus. A segunda, ter visto ele entrar e sair do nosso meio. A terceira, ser batizado. Só que o próprio Deus havia escolhido ele para se tornar o maior evangelista, o maior missionário, o maior doutor da história. Ele que plantou igrejas na Galácia, na Macedônia, na Acaia, na Ásia Menor. Mas como todo propósito tem antes os seus processos, ele não vai se apresentar de imediato para os discípulos. Ele podia ir direto para Jerusalém, mas ele não vai. Porque antes de Jerusalém, tem antes uma Arábia primeiro. Antes de mostrar o conhecimento em Jerusalém, onde estavam os sacerdotes, os escribas, o sinédrio, tem antes uma Arábia primeiro. E o que é uma Arábia, Elias? A Arábia é o deserto. Antes de cantar em Jerusalém, tem primeiro um desertinho primeiro para a gente passar na Arábia. Antes da gente subir aqui e cantar em Jerusalém, tem deserto de madrugada e de tarde na Arábia. Antes de ser conhecido por aí, primeiro tem antes um deserto dentro do quarto, é na Arábia. E é no deserto da Arábia que ninguém abraça, é no deserto da Arábia que ninguém nos vê,
É no deserto da Arábia que não tem fotografia, não tem a mídia, não tem aplauso, não tem glamour humano. É na Arábia que a gente está com o joelho dobrado pedindo para o céu se abrir e o céu não abre. Mas é na Arábia que o fogo pega, é na Arábia que o céu se abre, é na Arábia que o Espírito Santo brada, é na Arábia que a chama do Espírito aquece dentro do nosso coração. Porque antes de cantar em Jerusalém, pregar em Jerusalém, pular em Jerusalém, ser cheio em Jerusalém, tem antes uma Arábia no deserto primeiro. Antes de tudo, se tem uma Arábia para a gente atravessar primeiro. Elias em 1 Reis, capítulo de número 19, com decreto de Jezabel, ele não vai para o palácio de Acabe de novo, ele vai para o meio do deserto de Beceba. Para quê? Para pedir a morte debaixo do zimbro. E debaixo do pé de zimbro, diz o texto, que Elias levanta a cabeça no meio do deserto. E a oração de Elias foi: me mata, porque o deserto machuca, o deserto traz lágrima, Aramaia. O deserto traz solidão, presbítero Marinho. Mas é no deserto que a gente cresce, é no deserto que a gente evolui, é no deserto que a gente prospera. Enquanto em Jerusalém todo mundo nos abraça, todo mundo nos quer perto, mas é na Arábia que a gente cresce com Ele, é na Arábia que a gente evolui com Ele, é na Arábia que a gente se concentra com Ele. Porque Paulo disse: sede firmes e constante. Quer ser firme e constante? É Arábia primeiro. Quer crescer aqui em cima em Jerusalém? É Arábia primeiro. É aqui que a gente respalde o que a gente vive na Arábia primeiro. Foi justamente no deserto que um moço chamado Moisés, para entrar dentro do deserto, ele, quando chegou em Êxodo, o texto vai dizer que Moisés, ele não foi cheio de pampa, ele não foi cheio de status, ele não foi cheio de glamour, mas a Bíblia vai revelar que no meio do deserto tinha uma sarça, tinha um espinheiro, sem beleza, sem estrutura. Mas é no deserto que a sarça pega fogo e não se consome. É no deserto que o menino chora debaixo de um pé de árvore e Deus escuta e diz: Agar, eu ouvi o choro do menino. É no deserto que João começa a pregar e ninguém vê, ninguém escuta. É no deserto. Quer Jerusalém primeiro? Corra para a Arábia. Quer cantar em Jerusalém primeiro? Corra para a Arábia. Depois você canta, depois você prega, depois você aparece. É a Arábia primeiro. Arábia para Paulo foi o treinamento espiritual do Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu não fui chamado por homem, eu vi o próprio Deus e Ele apareceu para mim. Só que tem a segunda marca, a marca da escolha. Porque para Pedro, Paulo nunca poderia ser apóstolo. Para Pedro, ele precisava ter visto Jesus, falado com Ele, andado com Ele, sentado com Ele. Mas como a escolha nunca foi humana e sempre ela foi divina, em primeiro livro de Samuel, Deus pega um homem e diz: Samuel, enche o teu vaso de azeite, vai até a casa de Jessé o belemita, porque lá eu tenho me provido do rei. No meio do caminho aparece Eliabe, cheio de beleza, cheio de status. Porque para Samuel o rei de fato seria semelhante ao que estava no trono, cheio de beleza, cheio de aparência. Porque o texto diz que Saul sobressaía sobre os filhos de Israel. Só que a escolha, ela não é humana. A escolha sempre foi e sempre será divina. É diferente a escolha do homem para a escolha de Deus. Porque a escolha do homem vai pela aparência, a escolha de Deus vai pela essência. A escolha do homem vai pelo intelecto, pelo anel, pelo certificado. Sabe o dó, sabe o ré, sabe o si. Se souber, vem. É a escolha do homem. A escolha de homem é se sabe se comportar bem. Tem patente no ministério,
Só que se você puder na sua casa, e quem está aqui, olhe para quem está do seu lado, diga para ele, a escolha não é humana, a escolha ela é divina. Samuel levanta a cabeça e diz: aqui está o rei. Aí Deus abre o céu e diz: eu não estou olhando para a aparência de Eliabe, eu não estou olhando para o cabelo da cor do Eliabe, eu não estou olhando se o cor dele é verde, o olho dela é azul, é roxo, é vermelho. Eu não estou à procura disso. Eu estou à procura de coração quebrantado, vida na minha presença. Porque 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, Paulo escreveu dizendo: mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus ama confundir a mente humana, presbítero Marinho. Ele pega um traficante, transforma, lava com o sangue, coloca em cima do altar para pregar a sua palavra. Porque a escolha de Deus é diferente da escolha do homem. A escolha do homem olha para a posição, olha para status, olha para o dinheiro. Só que a escolha de Deus olha para o coração quebrantado, vida na sua presença. A escolha de Deus é diferente da escolha do homem. Se tem Pedro colocando o pé no caminho de Paulo, Deus sempre prepara um Barnabé, mas ele não vai parar. Se tem Pedro dizendo: aqui não canta, aqui não prega, aqui não chega, se preocupe não, meu filho. Deus prepara um Barnabé, mas você não vai parar, você vai continuar, porque a segunda marca é a escolha de Deus na vida de Paulo. A primeira, proposta da perseguição. A segunda marca, a escolha. A terceira marca é a da provação. Paulo, em todas as suas viagens missionárias, ele passou por provações. E a mais marcante foi de 2 Coríntios, que por 5 vezes, por causa do evangelho, ele foi açoitado. Por causa do evangelho, 39 chicotadas, apedrejado, sofreu 3 naufrágios. Mas só que Paulo, ele vai quebrar tudo aqui. E Paulo vai dizer: porque tem um certo, que sofrimento dos tempos presentes não se compara com a glória que há de ser revelada. Em 2 Coríntios 12, 9, ele foi arrebatado do Espírito, subiu para o terceiro céu. E ele disse: eu não sei se na carne, eu não sei se fora dela, mas eu ouvi e orei por 3 vezes para que ele retirasse de mim. E a oração foi: arranca o espírito de mim, um espinho na carne. Esse espinho trazia dor para Paulo. Ele orou por 3 vezes, e a oração respondida foi: a minha graça te basta, e o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando você pensar que está fraco, meu filho, é aí que você está forte. E quando você pensar que está no fundo do poço, pensar que você está forte demais, é aí que você está fraco. Porque eu tenho prazer, Paulo, nas injúrias, nos açoites, nas calúnias, nas perseguições. A marca da provação que Paulo traz aqui é a marca do sofrer pelo evangelho. Porque não dá para estar no evangelho e não sofrer. E eu preciso abrir um parênteses para dizer: tem muito evangelho por aí que diz que você não pode sofrer, que diz que você não pode chorar. Isso não é evangelho. Porque o evangelho de Cristo é lágrima, o evangelho de Cristo é gemido. E eu nunca vi, em toda a trajetória de Cristo aqui na terra, um dia que ele não chorou. Getsemane, chorava, que suava a gota de sangue. Na cruz, chorou, que clamou pelo Pai e ele lhe deu as costas. Sozinho, açoitado pela cúpula romana, chorou, mas suportou calado.
14 esquinas ao Gólgota, chorou, mas não largou o madeiro. Se tem evangelho apresentando outra coisa de facilidade, este evangelho não é o mesmo evangelho de Cristo. Porque o evangelho de Jesus traz lágrima, choro, perseguição e pranto. A terceira marca é da provação. Só que Paulo resplandecia sobre ele uma das características de Cristo. Que quando ele nasce, presbítero Edmilson, ele não nasceu num palácio. As estalagens não recebeu Maria. Então o céu tem uma ideia agora. Coloca na manjedoura. Porque manjedoura é lugar de cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coloca lá. Cheio de humildade, Jesus vai nascer na manjedoura. E Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele disse: porque eu sou menor dos apóstolos. Efésios 4, 1 e 2, Paulo aconselha: rogo-vos, irmãos, eu, o prisioneiro de Cristo. Paulo não traz primeiro o seu título. Com a humildade que ele possuía, a primeira coisa que ele traz, em primeiro lugar, é o seu caráter. Em todas as cartas que ele escreveu, ele sempre começou dizendo: eu, Paulo. Ele não começou dizendo: eu, pregador Elias, eu, cooperador, eu. Não, ele não começou trazendo o seu título. Ele expressa dizendo: eu sou, eu, Paulo, pois o meu caráter vem em primeiro lugar. Porque para muitos, se não chamar pelo cargo, pastor Edmilson, já chora. Se não apresentar e esquecer do cargo, já vai embora. Não, porque se não falou do meu cargo, eu não fico. Não, porque se não falou o que eu sou, eu não vou adorar. Porque Paulo apresenta dizendo: eu, Paulo, chamado. Paulo está dizendo: o meu nome vem em primeiro lugar. Pois até quando Deus nos escolheu, Ele não escolheu dizendo: pastor Edmilson, Jeremias capítulo 1, chega a Deus e Anatote, ó, Jeremias, ele começa a chamar pelo nome. Porque o nome fala de identidade, título fala de posição. Eu, Paulo, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, eu te santifiquei. Quando Deus foi chamar Pedro na beira da praia, ó, Jesus chamando a Pedro: Pedro, salvo engano, filho de Jonas, larga a rede, deixa de pescar peixe. Pedro, ele não chamou pelo apóstolo Pedro, ele chamou primeiro pelo nome de Pedro. Quando ele foi chamar Ezequiel, o texto diz que veio a palavra do Senhor a Ezequiel. Até quando Paulo está dizendo eu. Lembra quando Paulo caiu com a cara do chão? Jesus fala com ele, e ele não diz: tu vai ser apóstolo. Ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? O nome dele vem em primeiro lugar. Só que chegará um dia, diante do trono branco que nós estivermos lá, e vai soar uma voz, e essa voz não vai perguntar: mostra-me o teu título, mas soará uma palavra que vai dizer: mostra-me as tuas mãos. Deixa eu ver se o teu nome está escrito aqui no livro da vida. Paulo, cheio de humildade. Lembra quando João Batista veio pregando no meio do deserto? E ecoa por aí que ele era o novo Elias. Ele disse: és tu Elias? És tu o Messias? És algum dos profetas? Aí João chega cheio de humildade. Porque quem é não precisa provar que é. Quem é, todo mundo sabe que ele é. Aí chega João
e diz: eu sou apenas uma voz. A voz que está ecoando no meio do deserto. A voz que clama no meio do deserto. A voz que ecoa no meio do deserto. Quando Paulo está sendo movido pela marca da humildade, ele vai começar a nos ensinar que ele não foi chamado por homem. É por isso que está escrito: eu levo no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo veio trazendo em toda a sua trajetória as marcas de um escolhido. E para ser escolhido dói. Para ser escolhido machuca. Para ser escolhido fere. Paulo não veio trazendo outra coisa. Em Gálatas, quando ele foi se apresentar para o povo, ele mesmo se dizia: eu fiz de tudo para gerar em vocês. Enquanto eu pregava, Cristo estava sendo formado em vós. Marca é um selo, presbítero Edmilson Marinho, que era pego pela lei romana ou pelo sistema, que pegava com ferro quente, ponte agudo, e selava no indivíduo. Que segundo alguns eruditos significa estigma para nós, mas para os gregos, salvo engano, era etigma, que quer dizer marcado, selado. Quando Paulo disse: eu fiz de tudo, porque eu tratei vocês como uma criança, eu tratei vocês como um bebê. E para os coríntios, Paulo não chegou trazendo outra coisa. Ele disse: quando eu fui até vocês, eu fui alimentando vocês com leite. E o que o leite representa, Elias? Segundo a medicina, o leite tem 3 características, ou 3 qualidades: sustentabilidade, equilíbrio, fortalecimento. Tem cálcio, zinco, proteína, para o bebê ou para a criança crescer com fortalecimento, com equilíbrio nos ossos. Paulo está dizendo para os Gálatas: enquanto eu pregava, enquanto eu estava ministrando, Cristo estava sendo formado em vós. A marca selava Paulo. É por isso que ele tinha um espinho que era o selo dentro dele, que não lhe deixava sossegado. E ele dizia: todo dia um inimigo de Satanás vem para me esbofetear. E segundo alguns eruditos, esse inimigo de Satanás era alguém que olhava para ele e dizia: tu não é nada. Esse espinho não era uma doença apenas, era um inimigo ou alguém que Deus usava para olhar para ele e dizer: você não é tudo, tem gente melhor do que você. Lembra quando Elias orou para Deus e no Monte Carmelo ele disse: Senhor, todos os profetas morreram, e se eu morrer também, o Senhor não tem mais profeta. Ah, é? Amachoramaya. Quem disse, Elias, que se você morrer não tem mais profeta? Ainda tem 7.000 aí, ó, que não se dobrou diante de Baal de jeito nenhum. Tem 7.000 aí que não se curvou diante do sistema de jeito nenhum. E Paulo, levando para os coríntios, ele disse: eu estou levando é leite. E o que o leite representa? Alimento, fortalecimento, sustento e equilíbrio. Enquanto eu pregava, Cristo estava sendo gerado dentro de vocês. O texto diz que Paulo, escrevendo a Filemão dentro da prisão romana, ele olhou para Onésimo e ele começou a escrever para Filemão. E ele disse: Filemão, eu gerei Onésimo nas minhas entranhas. Era eu pregando e Cristo sendo formado nele. A última marca de Paulo é o gerador de vida,
que Paulo está tendo dentro dele. Ele olhou para Onésimo, que tinha 3 cédulas sobre ele. Primeiro, espancamento. Segundo, morte pública. Terceiro, o ferro quente. Que todo senhor, todo patrão, pegava o ferro quente e selava na testa do fugitivo com F. Ele estava na beira da morte. Aí Paulo olha, cheio da graça, cheio da presença, e diz: Onésimo, vai ter morte não. Filemão é devedor. Ele sabe o que ele me deve, e eu estou entregando para você essa carta. E essa carta representa o meu coração. Leva. Se ele te distratar, está distratando a mim. Mas eu estou escrevendo aqui, Onésimo, que eu te gerei nas minhas entranhas. E o que é entranha? É o ventre, coração, alma. Paulo, certa vez, olhou para um moço dentro de Éfeso. Um moço de 16 a 17 anos de idade aproximadamente. De uma família gerada pela graça, cheia do evangelho dentro. De mãe grega, salvo engano. Lloyd e Eunice. Mãe e vó. Só que o texto vai dizer que Paulo olha para um moço chamado Timóteo. E seus olhos começam a ser cheios. Paulo já estava velho, prestes para morrer. E o texto vai dizer que Paulo, prestes para morrer, para ser entregue, ele precisava de alguém, presbitério Marinho, para ocupar o lugar dele. E me deixa abrir um parênteses. Nem a vida toda eu vou estar aqui pregando. Nem sempre o Senhor vai estar pastoreando. Nem sempre os maiores pregadores vão estar pregando a vida toda eternamente. Paulo está gerando vidas por onde ele passa. Passou, levantou Tito. Passou, levantou Onésimo. O texto vai dizer que Paulo precisa tratar com esse moço, para não se ludibriar com o sistema de Éfeso, onde muitos ao seu redor foram levados, tragados pelo sistema de Éfeso, a prostituição, a idolatria, a carnalidade. E me deixa abrir um parênteses, é isso que o sistema está fazendo, ou tentando fazer com a igreja. Tentando fazer a igreja abafar o barulho de glória. Mas eu não vi o sistema abafar no dia que o Espírito Santo desceu. Eu não vi o sistema abafar quando a glória e o Espírito desceu na casa de Cornélio de novo. Eu não vi. O sistema quer minusvalizar o barulho de glória, o barulho da presença. Não porque não pode falar mais em línguas estranhas. Não porque isso é loucura. De fato isso é loucura. E Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14. Ele disse: mas o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles é loucura. E é loucura a gente falar língua estranha. É loucura a gente estar pulando no meio da igreja. É loucura a gente estar sapateando, dando glória, dando aleluia, batendo palma. É loucura. Mas deixa eu dizer, isso é loucura para quem é natural, mas para quem é espiritual não. Quem é natural só entende das coisas da terra. Quem é natural só olha para baixo. Quem é natural só entende das coisas fúteis daqui. Mas quem é espiritual sabe que a palavra vem de cima, que a presença vem de cima, que é o Espírito que vem de cima. Paulo está gerando em Timóteo o desejo. E ele vai dizer: Timóteo, não mude não, Timóteo. Eu estou sendo entregue como oferta. Mas eu digo uma coisa, Timóteo: acabei a carreira, guardei a fé, e o que me resta agora é a coroa. Só que dentro da prisão, Paulo escrevia para Timóteo. Mas teve outro moço que Paulo também gerou. Enquanto os coríntios não queriam valorizar a presença mais, a bagunça predominava. Aí Deus levanta, através de Paulo, Tito. Creta estava uma bagunça profunda, e de Coríntios ele vai para Creta. Olharam para o moço e disseram:
Se Paulo veio e não mudou nada, quem dirá a Tito? Se Paulo pisou o pé aqui e nada foi mudado, quem dirá a Tito? Aí Tito chega, gerado pelo vento do Espírito, iluminado pela mente de Paulo, e diz: Tito, vai para Creta. Eles vão me receber, eles vão te receber como assim me recebe. E passa um inteirinho de tempo dentro da prisão fedosa. Paulo está prestes para ser dissipado. O sistema matou Pedro, o sistema matou Tiago, o sistema matou Matias, o sistema matou André. Só que Paulo, dentro da prisão, eles gritaram: prisioneiro Paulo! Chegou o dia, e deitado, uma gangorra lhe esperava, para fazer a última marca de Paulo. E essa marca, Paulo também escreveu. Ele disse: se vivemos, viveremos para o Senhor. Se morremos, morreremos também para o Senhor. Apocalipse está escrito: aquele que for até o fim herdará a vida eterna. E Paulo está deitado, e uma gangorra em cima está prestes para ser solta, para dissipar, e a sua cabeça cair para um lado e o seu corpo cair para o outro. Mas ele sabe a carreira que lhe foi proposta. E ele escreveu dizendo: abatido, mas nunca destruído, perseguido, mas nunca abandonado. E eu quero abrir um parêntese nessa manhã, e eu encerro essa rápida mensagem lhe dizendo: você precisa passar pela marca da perseguição, você precisa passar pela marca da escolha, você precisa passar pela marca do choro, da provação, você precisa passar pela marca geradora, e você precisa passar pela marca da morte. Porque quando chegarmos diante do Cordeiro, Ele vai olhar para a nossa mão e quer saber das marcas que nós vivemos aqui embaixo. Às vezes dói, às vezes dá vontade de ir embora. Só que eu vim com uma palavra do céu nessa manhã para lhe dizer: fica gemendo, fica sendo marcado pelos espinhos da vida. Porque, como disse Paulo, as tribulações dos tempos presentes não se compara com a glória que vai ser revelada daqui a pouco. O selo que está escrito: não extingues o Espírito, não arranques o selo que está em vós. Já já nós vai subir. E as marcas do sofrimento aqui embaixo, Paulo também disse em Efésios 5, Ele vai remover as rugas, Ele vai remover as máculas. As tribulações daqui de baixo não se compararão com a nova marca que a gente vai receber em cima. Haverá um novo nome e uma pedra branca que só quem entrar vai saber qual é. Só lá nós saberemos a veste que vamos vestir. Só lá nós saberemos os calçados que vamos andar, as ruas que vamos pisar. Paulo está dizendo que aqui embaixo passa rápido. A última marca de Paulo é a da morte. E eu quero saber nessa manhã, onde está a primeira vida para Jesus aqui? Se alguém aceitou, me avise. Eu quero orar por você. Chega de estar no meio da lei. Está na hora de conhecer a graça. Está na hora de mergulhar na graça.
Está na hora de ser envolvido pela graça. E diante dessa palavra, eu quero saber onde está a primeira vida para Jesus nessa manhã. Não está na hora de lutar contra os agrilhões. Venha passar pela marca primeiro. Venha passar pela Arábia primeiro. Venha passar pela escolha dele primeiro. E aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.